A aposentadoria é um momento merecido em que toda a contribuição, toda a energia, todo esforço que as pessoas gastaram, colocaram em prol da sociedade vai ser recompensado, onde finalmente ela vai poder descansar e fazer somente o que ela quiser, ter tempo para a família, ter tempo para se dedicar a um hobby, aprender uma coisa que ela sempre quis aprender. O que ninguém fala é que a aposentadoria é um período de alta vulnerabilidade mental. O seu cérebro está passando por um período de alto estresse e 1 em cada 3 aposentados vai desenvolver um quadro depressivo pós-aposentadoria. Esses quadros depressivos roubam a sua capacidade de ter prazer, de ter interesse, de ter energia para poder aproveitar isso que você conquistou. Boa notícia é que isso é altamente reversível e que existem passos práticos que você pode dar a partir de hoje para mudar essa história. Então eu vou falar tudo isso, por que acontece, quais são os sinais que vão fazer com que você consiga detectar isso em você ou em alguém próximo e quais os passos que você pode dar agora, aí na sua casa, para recuperar a vitalidade. Acompanhe isso aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, para quem não me conhece, eu sou médico, psiquiatra clínico, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem a missão de poder descomplicar a saúde mental e principalmente dar para você estratégias que sejam práticas, que sejam eficazes, cientificamente comprovadas e que façam com que você possa superar de forma sustentável, definitiva, o sofrimento mental causado pela ansiedade, pela depressão, pelo TDAH, pelo transtorno bipolar, pela insônia, enfim, por qualquer quadro relacionado à saúde mental e fazer isso de forma que você consiga recuperar a energia, o prazer, o foco e manter esses elementos sob o seu controle, né? Então, essa é a missão aqui do canal Saúde da Mente. Então vou falar aqui, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer flip charts, né? E eu gosto mesmo, né? Eu gosto de escrever, tanto porque isso ajuda a visualizar, mas também porque isso me ajuda a raciocinar, né? Meus pacientes sabem que eu escrevo muito nas folhas, e quem vê os vídeos também aqui já sabe. Na verdade, esse quadro de depressão na aposentadoria é algo que muita gente não entende, né? Muita gente não entende porque a gente tem um conceito mais ou menos certo sobre como que funciona o nosso cérebro em relação ao circuito de prazer, de motivação. Mais ou menos certo por quê? Porque nosso cérebro não é um órgão simples, é uma coisa mais complexa já descoberta pela humanidade, obviamente, e isso é único. Na verdade, e nós não sabemos totalmente como ele funciona. Nós sabemos que uma parte importante do cérebro é mediada por algumas substâncias químicas, mas que elas não funcionam exatamente. E a dopamina, que é uma das substâncias, junto com a serotonina, a noradrenalina, muito falada, normalmente as pessoas falam isso de uma forma extremamente simplista, e tudo bem, eles não precisam falar de uma forma complicada, mas basicamente por quê? Porque a forma como é falada vai te dar uma solução que não funciona ou não tem a ver com o que nós sabemos, com o que a neurociência sabe que ocorre, e isso tem implicações práticas, tá? Então eu vou aqui mostrar por quê e principalmente aqui, ó, sinais que você pode ver tanto em você quanto no seu pai, na sua mãe, no seu avô, de que pode haver uma depressão, e não é que é tudo depressão não, viu? Isso aqui são sinais mais claros, sim. A aposentadoria pode cursar com uma série de questões e a vida tem uma série de sofrimentos, de problemas, nem tudo é depressão. Agora, se for depressão, é importante a gente identificar por quê? Porque depressão, de uma forma extremamente simples, e não é isso, ela cursa com um desligamento dos circuitos do prazer, da motivação, do foco, da vontade, e esse desligamento, ele não é reversível se a gente não fizer nada. Mas a boa notícia é que a gente tem vários tratamentos altamente eficazes, não necessariamente com medicações, mas tratamentos que fazem com que você possa recuperar e se manter bem. Então vamos lá. Aqui, por que eu resolvi colocar esse porquê aqui? Porque tem algo que é muito conhecido em termos de neurociência e do funcionamento do circuito do prazer no cérebro humano. E eu já vi muitas pessoas falando isso, muitos coaches, né? Não contra os coaches, mas assim, que basicamente eles usam muito a psicologia positiva, né? Que é uma área da psicologia. Só que
isso é falado de uma forma superficial. O que regula, uma das coisas principais que regula a motivação do ser humano, isso é biológico, isso ocorre com todo ser humano, é esse gráfico aqui. Esse gráfico, isso aqui é bastante básico, tá? Esse gráfico ele vai regular o quê? Ele vai regular o nível de energia e de motivação que nós temos, energia física e mental. Essa energia física e mental, ela fica no ótimo, ou seja, ela é otimizada quando nós temos um equilíbrio entre algo que é desafiador, mas que seja desafiador compatível com as nossas habilidades. Eu vi muita gente falando isso em termos do estado de flow, né? E flow é um termo que foi cunhado pelo pessoal da psicologia positiva para colocar o momento em que nós estamos mais engajados, no momento presente, enfim. O fato é que isso serve não só para isso serve para energia de forma geral. Então, o ser humano, o estado natural do ser humano não é ficar sem fazer nada, mas também não é ficar trabalhando que nem um louco o tempo todo para coisas extremamente, digamos, intensas, sem descanso e que não estão sendo compatíveis com o que a gente sabe fazer. Então, nenhuma das duas coisas é boa. O estresse, o burnout, ele ocorre quando existe muita demanda ou quando o nível de exigência está assim, aquém da habilidade que nós temos. E isso não diz a pessoa mais ou menos fraca, não. A ideia é, ninguém tem habilidade igual às outras pessoas, é bom que isso ocorra. Por quê? Porque senão não precisaria ter tantas pessoas diferentes, né? Uma das coisas que fez o ser humano sobreviver, além da inteligência, é a nossa capacidade de trabalhar em time, né? Pelo que os psicólogos evolucionistas falam. E isso é fato. Então, se você tem uma redução abrupta do nível de desafio comparado com a sua habilidade, ou se você tem uma sobrecarga de trabalho, você vai ter uma exaustão da mesma forma. Então, o burnout, ele pode ocorrer, por exemplo, se você aqui tem muito desafio que não está compatível com a sua habilidade. Agora, se você tem muito pouco desafio também, aqui, mesmo tendo muita habilidade, vai parar aqui, E aqui, essa área vai fazer com que você comece a ficar cansado, sem energia, você começa a ficar exausto. E isso é um dos principais motores da depressão. Não é o único, mas é um dos principais motores que leva uma pessoa a deprimir. É assim que, não é só assim, tá? Mas esse é um dos modelos que os cientistas fazem em termos de experimentos com os ratinhos, né? Tadinhos deles, camundongos, para poder fazer modelos de depressão no reino animal. Eu lembro de uma aluna, né, do treinamento para mentes depressivas. Treinamento para mentes depressivas é um programa de tratamento online para depressão que é basicamente o tratamento não medicamentoso que mais funciona para o quadro depressivo e ele tem a mesma eficácia do que um tratamento presencial, isso é cientificamente comprovado ao longo de vários países, infelizmente não é tão divulgado isso, então é como se fosse uma terapia prática para a depressão que é aquela que mais funciona e é tão eficaz quanto a medicação a curto prazo, pode ser tão eficaz e pode potencializar o efeito da medicação e é aquilo que de fato previne recaídas e que permite a pessoa diminuir a medicação. Então, enfim, acho que são 6 turmas do treinamento, mas ela foi em 2021, eu não lembro se foi exatamente na segunda ou terceira turma, acho que foi na terceira turma, foi mais ou menos metade de 2021. E tinha, né, tem perguntas que os alunos mandam, eu vou respondendo isso em lives, e eu lembro nisso porque ela, enfim, essa aluna, ela tinha, se não me engano, 60 anos, e ela começou assim, né, Dr. Marco, isso que eu estou tendo é normal? Eu entrei aqui porque eu confiei no senhor, mas assim, me fala que outras pessoas têm isso também. Achei muito legal isso que ela falou, porque de fato é muito, muito solitário e isso gera um sentimento de que além da gente estar sofrendo com um quadro extremamente paralisante, a gente está sozinho e que a gente não tem nem direito de sofrer, né? Poucas coisas são pior do que o sofrimento.
Mas o que é pior do que o sofrimento é não ter direito de sofrer, com certeza, isso piora. Ela começou assim, eu lembro disso, ela contou, né, basicamente, nesse relato, né, que ela tinha se aposentado e tinha trabalhado 40 anos como professora e que o marido dela era alguém que era muito compreensivo e que eles, antes da aposentadoria dela, eles saíam, claro, não o tempo todo, não tinham um padrão de vida nem excepcional, mas que assim, sempre estavam indo no cinema, às vezes eles saíam para visitar alguém, faziam pequenas viagens, próximo ali da onde ela mora, se eu não me engano, ela morava ali perto da região entre a divisa Rio-São Paulo, acho que Resende, não lembro direito. Mas, enfim, eles faziam algumas viagens, saíam às vezes para comer fora, enfim. Ela tinha uma vida ativa, o marido dela já era aposentado, mais velho, e, se eu não me engano, ele tinha alguma questão relacionada a alguma questão na perna, que ele tinha alguma limitação, mas era muito pouca também. E ela não via a hora de poder aposentar para poder, obviamente, fazer mais coisas, poder sair mais. E ela tinha muita dor nas costas, né? Tinha uma lombalgia muito alta que ela, enfim, sabia que o ambiente lá piorava, enfim, era muito estresse. E professor é, de fato, uma das profissões que tem a maior índice de burnout, de estresse. E aí ela se aposentou. E o fato é que no começo foi muito. Ela falou, não, tava lá, comecei a sair, e aí ela falou, olha, nunca fui uma pessoa que gostava de acordar cedo. Ela falou, eu gostava de acordar cedo, e aí eu comecei a acordar mais tarde, porque eu acordava por conta do trabalho, né? Não sabia por quê, de repente ela começou a ficar mais cansada quando ela acordava. Ela começou a acordar e parecia que estava meio, sabe, sem graça, não tinha motivo para sair da cama. Ela começou a ficar com mais dor nas costas, a dor piorou depois que ela se aposentou. Não tem sentido, como pode isso? Ela começou a não conseguir sair, não querer sair, não ver graça. E ela começou a perceber que quanto mais tarde ela acordava, ela começou a dormir tarde, porque, enfim, obviamente ela não conseguia pegar no sono cedo, mas quanto mais tarde, quanto mais ela dormia, mais cansada ela estava. E ela ficava falando, poxa, eu dormi muito tarde, nossa, não devia ter dormido assim, né? Falava com o marido, eu brigava, falava, você devia ter me acordado. Eu falei, não, mas eu não tenho o que fazer, calma, não precisa, né? Você não precisa ter horário para acordar, tá tudo bem, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos ver uma série, vamos ver aí no Facebook, olha só. Só que ela não conseguia ter interesse em ver isso. E ela se sentia extremamente mal agradecida. Nada, ninguém explicava isso para ela. Ela tinha feito os exames, obviamente, então, normais, é importante fazer, a gente vai falar. Mas isso é extremamente comum. E se você tem algo parecido com isso, muito provavelmente indica que tem um quadro depressivo. Obviamente o diagnóstico ele só pode ser feito por um médico, mas o sintoma-chave da depressão um dos, né, é a queda do interesse, da vontade, da capacidade de sentir prazer e a queda de energia. E isso que ela falou é altamente explicável pela biologia e muito comum, né? Como eu falei, existe, enfim, vários estudos, isso não é uma polêmica, estudos do CDC, que é um centro de pesquisas epidemiológicas dos Estados Unidos, que mostram que sim, 1 em cada 3, cerca de 30% das pessoas vão desenvolver. Tem outros estudos que colocam essa taxa um pouco maior, até 40% das pessoas ela vai ter a depressão pós-aposentadoria. Obviamente, tem pessoas que podem ter depressão em qualquer momento da vida. E quem tem já uma depressão prévia, principalmente que não estava tratada ou que estava num quadro de uma melhora parcial, obviamente que esse risco é maior. Mas a aposentadoria é um gatilho para que a depressão comece. E isso é baseado em mecanismos assim, básicos da neurociência. Só que isso não é dito. Então, um deles é esse daqui. Quanto menos atividades que são desafiadoras para o nível de habilidades cognitivas que nós temos, ou seja, a gente não foi feito para ficar sem fazer nada, tá? Ficar sem fazer nada deprime. E da mesma forma, você tem a mesma exaustão do que um trabalho assim sem descanso. Isso é algo que é bastante estabelecido. Então existe uma exaustão, é ruim, é um burnout. E isso faz com que tenha uma diminuição de uma série de neurotransmissores. E interessante é que muita gente não fala isso, né? Claro que quando a gente está cansado a gente quer descansar.
Mas isso de não ter um desafio para o nível da nossa habilidade, tem que ser do nível da nossa habilidade, tem que ser, porque senão não tem graça, e a gente sabe disso, né? Ninguém compete com pessoas que são extremamente melhores do que a gente, porque não dá jogo, né? Porque eu, por exemplo, jogo basquete aqui com meu filho, ele é muito melhor do que eu, mas tá eu e ele, ele né, deixa eu ganhar, antes eu deixava ele ganhar, agora ele deixa. Agora, se ele tá lá com os amigos dele, eu não vou jogar, porque assim, não tem graça, eu vou atrapalhar, tô em outro nível, né? Então a ideia é que eles têm que jogar com pessoas do mesmo nível, ou um pouquinho acima, tem que ser um pouquinho acima. Senão, não tem graça. Por isso que tem divisões nas lutas, né? Pessoa de 100 quilos vai competir, enfim, no judô com uma pessoa de 50 quilos, não sei, não tem graça também, né? Então, nós temos que ter isso é feito em qualquer lugar do mundo, isso é o estado natural do ser humano, tá? E na aposentadoria, muitas vezes isso é perdido, e isso é um dos motivos, isso é um dos tratamentos para a depressão, né? Uma das formas mais eficazes de tratar a depressão sem remédios, aliás, a terapia que funciona com maior eficácia, o tipo de treino mental mais eficaz para o tratamento da depressão, ele se baseia exatamente nesse modelo, em nós colocarmos gradualmente esse tipo de habilidade como desafio. Mas isso tem que ser feito de forma gradual, consistente e de forma que seja compatível, que seja dosada. Claro, tem modelos, isso se chama terapia de ativação comportamental. É a base, é o tratamento psicoterapêutico não medicamentoso mais eficaz que nós conhecemos. Não é só isso, tem vários outros elementos, tá? Mas isso daqui é importante entender. Por quê? Porque é isso que vai mudar no tratamento. E isso dá para você autorização para sentir isso. Não tem nada de errado com quem sente isso, não tem nada não tem outra explicação. Isso não é porque você é ingrato pela vida que você tem, tá? Então isso tudo basicamente não tem sentido nenhum. E eu lembro, essa paciente, ela falava e ela sentia isso, né? Foi o que ela escreveu, olha, ela não tinha direito de ter aquilo. E ela falava, eu não entendo porque isso acontece, né? Tinha lá, escreveu bastante coisa, enfim, depois eu entrevistei. Mas ela falava que uma das poucas coisas que ela fazia ainda era ir na igreja. Ela ia na igreja, domingo, ela rezava, ela orava, e ela falava, olha, ela falou, olha, doutor Marco, entrei aqui no treinamento porque eu confio no Senhor e eu acho que assim, né, eu rezo, eu peço para Deus, mas Deus ajuda quem se ajuda, né? Então assim, eu tô aqui, mas não sei, isso aqui só eu tenho. Eu gostei dessa frase, né? Deus ajuda quem se ajuda. De fato, basicamente, isso eu concordo, né? Concordo em 100%. Mas, então assim, você tem direito de ter isso é biológico, tá? Isso de fato deprime e tem coisas que você pode fazer para que isso não aconteça. Então, tem 4 principais motivos para que você tenha um quadro depressivo pós-aposentadoria. São só esses? Não, claro que a vida ela pode trazer uma série de outras pancadas para você, outras perdas, mas esses quadros, eles são inerentemente ligados à aposentadoria, muito frequentes, bastante descritos, vejo muito no consultório, nos alunos. Então isso não faz de você uma pessoa ingrata nem diferente, isso aqui 30%, 40% das pessoas têm isso, tá? Então, estamos aqui no mesmo barco e é importante a gente entender para focar na solução. Então, uma das coisas é essa redução do nível de atividades que tenham um nível certo de desafio. Tem que ter um equilíbrio entre desafio e a habilidade que nós temos naquele momento. Isso é algo extremamente estabelecido. O que mais? O trabalho, ele é digamos, um catalisador de várias funções que são essenciais também para a nossa mente, né? Claro que a gente pode, às vezes, ter um trabalho muito estressante e eu acredito que o trabalho não é o tempo todo legal, né? Tem uma parte do trabalho que a gente sempre não gosta, mas, obviamente, tem uma parte que a gente sente que está fazendo a diferença. Caso não haja, né, isso é muito importante trocar de trabalho, mas não é o caso dessa aluna. E não é o caso aqui, mas o trabalho, mesmo que não seja o tempo todo um trabalho que seja, digamos, extremamente recompensador, e nenhum trabalho é,
porque senão não é trabalho, né? Então, por exemplo, eu não gosto de ficar fazendo atestado para o INSS, de fazer relatório para a pessoa pegar remédio em 3, 4, 200 vias e no SUS e preencher um monte de formulário. Isso, mas eu tenho que fazer, caso seja necessário. Então, faz parte do trabalho, mas não é só isso. É um exemplo. Então, mas o trabalho ele tem em si, sempre tem, tá? Algumas questões que são extremamente importantes e que isso é perdido caso a gente faça uma aposentadoria não planejada, sem saber disso. Então, o ideal é que a gente faça antes, mas não tem problema. Se não deu para fazer, a gente consegue reverter também. Quais são esses elementos? Primeiro é rotina. Então, o cérebro gosta de rotina. A ideia é que a gente não gosta de rotina o tempo todo. E sair da rotina é legal porque tem a rotina. Então, isso é fundamental para o ser humano. Ter uma rotina, principalmente em 2 fatores. Rotina em termos do sono, principalmente da hora de acordar, e uma rotina em termos de compromissos que tenham um nível de desafio e que tem a ver com outra pessoa. A coisa que mais motiva o ser humano, nós somos programados para isso, independentemente se você acredita ou não na teoria da evolução, né, do Darwin. Não acredita, não precisa acreditar, mas caso você acredite, os psicólogos evolucionistas, eles colocam isso, né, que a gente tenta entender, né, poxa, de onde que saiu, enfim, é uma questão bastante complexa, mas assim, a parte social é fundamental para o ser humano. O ser humano é um ser altamente sociável, e eu lembro que meu filho falou isso, era pequenininho, viu? Eu acho que ele devia ter menos de 10 anos, e eu estava dirigindo, né, enfim, saindo da Avenida Brasil aqui, indo pegando ali, enfim, aqui em São Paulo, quem é de São Paulo tem a Avenida Brasil, ela vai ali na Sumaré, na Heitor Penteado. E eu lembro que estava alguma coisa de uma campanha de solidariedade, né? Então tinha esse nome Solidariedade, que é um nome, enfim, também não é um nome muito né, que criança fala, não sei, talvez, enfim, questões de religião. Eu estudei em colégio de freira e tinha muitas essas coisas de campanha da solidariedade. Mas ele falou, solidariedade foi o que fez o ser humano conseguir sobreviver. Ele aprendeu isso na escola, com 10 anos. Aí, como assim? Solidariedade. Falou que se a gente não é solidário, a gente não ia viver. A gente ser humano tem que ser assim. Né? Foi assim que o homem virou o bicho mais esperto que existe. Mais ou menos assim que ele falou. Eu falei, interessante isso, né? Vi uma aula, era um trabalho lá que eles tinham que fazer. Depois eu fui ver, é mais ou menos isso mesmo. Ele colocou, ele respondeu lá na pergunta, né? O ser humano, qual a diferença do ser humano para os animais? O ser humano é igual a um animal, mas ele é esperto. Mais ou menos isso. Mas isso é fundamental, então nós somos programados para isso. A gente precisa o tempo todo ficar junto das pessoas e cada um vai ter a sua sensibilidade. Mas ter alguém que vai se impactar, que está esperando pela gente, é uma coisa importante. No mesmo tempo que tenha algo que seja desafiador, porém não desafiador a ponto de eu sentir que eu sou impotente e incapaz, né? Aliás, forma bastante simples, né? Eu acredito que personal trainer, uma das funções é essa também, né? Ter o compromisso, enfim, a gente sabe disso. E isso é perdido, tá? Então, é chato ter rotina? Não, é chato o tempo todo, e é bom sair da rotina. Mas se você não tem rotina, você adoece, tá? E isso é importante, a rotina ela tem a ver com compromissos e compromissos que tenham essas características e também tem a ver com o horário de acordar. Se você tem 2 fatores, né? É falta de sono, menos do que 6 horas, claro que é variável, mas em média menos do que 6, 7 horas de sono por noite está altamente relacionado a aumento de chance de depressão, um dos principais fatores de risco. Porém, dormir mais do que 9 horas por noite também é. Então, em média, isso varia, mas em média o ser humano vai dormir de 7 a 9 horas. Menos do que isso, mais do que isso, vai fazer o corpo ter uma predisposição a ter menos energia. E outra coisa que é extremamente importante é que nós somos feitos para dormir de noite e ficar acordado de dia. Pico, né, de serotonina, de noradrenalina, dessa produção, eu falo isso, muita gente às vezes não... É difícil porque
cada um fala uma coisa, né? Os médicos, enfim, às vezes eles vão misturar tudo. A gente produz, né, o pico de serotonina, ele tende a ocorrer entre as 9 e 11 horas da manhã, também varia isso um pouco, devido à luz do sol, à exposição da nossa retina, tem receptores da nossa retina que, quando tem uma claridade, uma luz branca, que tem a intensidade da luz do sol, que é uma intensidade de 10 mil lux, mais ou menos, enfim, é uma intensidade específica relacionada à luz do sol. Quando esse tipo de luz incide na retina, isso é um catalisador, de uma forma muito simples, falo isso melhor em outros vídeos, para pico de produção de monoaminas. O que são monoaminas? Serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, isso é algo fundamental. A biologia, a gente foi feito para isso. Então, você acordar depois das 9, 10 horas não é bom. O ideal é que a gente acorde no período antes desse horário e que que a gente permita ter a exposição. Quanto mais exposição de luz durante o dia, melhor. Agora, isso não quer dizer que você vai olhar para a luz do sol, pode ser a luz que reflete. Então, por exemplo, você já foi para a praia? Eu era muito, ia muito para a praia, porque minha família lá do Rio de Janeiro e a gente ia sempre para lá. E eu ficava lá, né, ali, e eu às vezes ficava o tempo todo na água, né, a criança fica, e a gente queima o rosto. E eu queimo muito, ficava muito vermelho e passava protetor, mas eu ia lá, saía, enfim, ficava todo vermelho. E aí, eu falei, pô, mas fiquei olhando para baixo, eu não estou olhando para cima, né? Óbvio que, né, não faz sentido, porque a luz ela vai bater na areia e vai queimar o seu rosto. Isso chama-se, né? Isso é a reflexão da luz. E então, assim, não olhe diretamente para o sol, isso basicamente vai danificar o seu olho, mas você olhar da luz refletida, da claridade do sol, tá? Essa intensidade de luz, ela é fundamental. As luzes artificiais, elas servem para tirar o sono, mas elas não servem para fazer com que a gente tenha esse pico de serotonina. Então, ter um horário para acordar, de preferência, que seja mais ou menos fixo, não precisa ser uma coisa escrita em pedra, e que seja antes das 9 horas da manhã, vai te dar mais energia e não menos energia. Então, isso é algo que vai deprimir, não tem como, e não tem nada a ver com frescura, não tem nada a ver com outras questões. Isso é importantíssimo entender. O que mais? Então, a rotina, ela é quebrada. Uma outra coisa é fundamental no trabalho também, porque no trabalho, de uma forma ou de outra, tem um contato social. Alguém está lá. Mesmo que você trabalhe à distância, mesmo que você trabalhe com questões de TI, em que você fica programando sozinho, assim, você tem isso a serviço de alguém. Né? Então, existe uma outra pessoa que está esperando isso. Então, isso sempre existe. E essa ideia de que nós estamos ali, ó, junto com outra pessoa, existe outra pessoa que depende do nosso trabalho, isso é fundamental para o ser humano. Isso é algo que a gente precisa tanto quanto oxigênio, tanto quanto comida. Sem isso, a gente vai entrando num quadro de desligamento, a gente vai adoecendo. A energia ela vai ficando difícil, e é físico isso. Quem já teve depressão e alguém falar que isso é inventado, é psicológico. Psicológico no sentido de que tem a ver com a psique, mas isso é mediado pela nossa mente, pelo cérebro. Não existe diferença entre mente e cérebro, mas uma diferença que a gente fazia há muito tempo, porque a gente não entendia também nada. Então, basicamente é isso, é coisa da sua cabeça. Um AVC é coisa da cabeça, né? Um exemplo bem bobo. Quer dizer o quê? Isso é biológico e é reversível. E isso ocorre mesmo que os exames estejam normais. Quer dizer que não tem nada na biologia? Não, quer dizer que os exames não são bons para ver isso. Importante a gente focar na solução e não piorar mais. A gente parar de se criticar por ter sentido isso e focar naquilo que vai reverter. O que mais? Então, social, trabalho tira. Ou então, tem essa queda da sociedade, ou então tem o quê? Uma mudança de papéis. Como assim? Cada um tem um papel em vários ambientes diferentes, tá? Isso é uma questão também bastante estudada. Como assim?
Eu estou no meu consultório, eu estou lá como médico, né? E o que eu falo, a forma como eu falo, como eu me importo, sou eu mesmo, continuo sendo a mesma pessoa. Mas é obviamente diferente da forma como eu vou me portar em casa, aqui, quando eu vou na festa aqui ou com meus amigos, ou quando vou, por exemplo, num casamento, né? A gente sabe disso, isso muda a personalidade, temos papéis diferentes, né? Aqui pode ocorrer que você tenha saído do trabalho e ficou isolado socialmente, ou que você tenha ido para sua casa e aí a sua esposa ou o seu marido estava lá e vocês não tinham tanto contato. E aí começaram a ter mais. Então vai ter que ter o quê? Uma redivisão de papéis. Basicamente vocês estão juntos e isso mudou a rotina e tira um pouco a liberdade. Talvez eu fazia isso e ele não estava aqui, agora ele me atrapalha e reclama. É normal, muito paciente com isso, porque eu lembro paciente que ela era paciente, o marido dela estava junto e ela falava, olha, eu sei por que eu estou deprimida, é porque ele é muito chato, ele não para de reclamar. O marido dela, enfim, engenheiro, ele gostava de construir, fazer uns negócios lá, e ele não tinha muito, ficava... De fato, ele ficava pedindo e, enfim, tentando fazer uma série de coisas lá, e isso mudou totalmente a rotina dela. É isso que causou a depressão? Claro que não é isso, e não é isso que somente que vai melhorar, e isso vai acontecer. Por quê? Porque é uma mudança de papéis, não tem problema, existem formas de nós renegociarmos, tem um tipo de terapia para isso, que também é extremamente eficaz na depressão, que é a terapia interpessoal, para lidar com esses conflitos, com esses papéis. Então, isso é comum também, tá? Não é, ai, meu Deus, não tenho o que fazer, meu marido está aqui. Não, tudo bem. Provavelmente, isso pode ter colaborado. Olha, pode, mas você não precisa necessariamente separar do marido. E não é isso que, uma vez começou o quadro depressivo, que vai melhorar. Por quê? Porque uma vez que o quadro depressivo começa, é igual a um incêndio, né? Um incêndio tem a faísca, tem o gatilho, mas... quando o incêndio ele está ocorrendo, nós não vamos necessariamente no primeiro momento focar aonde foi que começou, a gente vai focar em parar o incêndio. Então a gente tem que tirar o combustível que está mantendo. Claro que é importante depois ver a causa para evitar que pegue fogo de novo. Então isso é importante entender. É comum e existem formas de renegociar e isso não faz com que necessariamente você vá precisar tirar o marido e qualquer explicação que alguém te dê, que não te dê uma solução, que a solução seja não tem jeito, essa explicação ou ela não é útil, ela é inútil, ou isso é mediado pela depressão. Por quê? Porque a depressão, se eu falo em outros vídeos, ela também tem como um dos componentes uma mentira, uma distorção que diz para você que não tem saída nas coisas, tá? Então, pode até ser que seu marido, sua esposa tenha colaborado, pode ser, mas não quer dizer que você é o único, tem explicações, não quer dizer que não tem jeito, temos que fazer. E o importante é que a gente consiga saber o que nós temos que mudar e sabemos como fazer e arrumar a briga talvez com o inimigo certo. A briga primeira é com a recuperação dessa energia, com esse ladrão de energia que é o quadro depressivo social. E tem uma outra coisa também que é extremamente importante, que é a questão de propósito. O propósito, todo mundo fala, meu propósito. O propósito, de uma forma muito simples, é o quê? Eu estou contribuindo para alguém, ou seja, eu faço algo que vai melhorar a vida de alguém além de mim mesmo. Isso é uma explicação extremamente simplificada, e que às vezes o pessoal fala de propósito, né? Uma coisa fica meio vaga, né? Eu digo, né? Questões abstratas, elas não são muito boas e inimigos invisíveis são invencíveis, né? Então, o propósito não precisa ser nada excepcional. É você sentir que você está fazendo algo que vai beneficiar alguém além de você mesmo. Isso é o que o propósito precisa. Isso é tão importante quanto comer para nós, seres humanos. Então, essas três coisas a gente vai ter que colocar na sua rotina quando você for se aposentar. Isso, o ideal é que seja feito de forma gradual. Então, nós fazermos essa transição da parte, enfim, da vida de trabalho para a aposentadoria, ela passa com isso. Ou seja, a gente programar o quê? Ir tirando, mas colocar atividades que tenham esse tipo de característica. Então, isso é o ideal. Claro que se você já está num quadro depressivo e não fez isso, não quer dizer que não tem jeito também, mas se você está pensando em se aposentar, isso é importantíssimo entender.
Porque se não tiver isso, você vai ficar mais cansado e uma vez que a depressão começa, ela tira a sua energia e ela não vai embora. A não ser que a gente reverta, mas tem várias formas de reverter, tá? Bom, então aqui, quais são os sinais, tá? Então, claro que um quadro depressivo, ele tem características que são fundamentais, são as características raízes e que são padrões que se repetem nas pessoas. Cada depressão, ela vai ter uma questão individual, assim como cada amidalite, ela é de um jeito para uma pessoa e para outra. Mas existe um padrão de alterações na amidalite. Estou dando um exemplo bem bobo, né? Um deles é febre, outro é ali, a gente vê aquele pulso na garganta, né? Eu tinha muita amidalite. Meu filho não, tá bem. Mas existe um padrão, isso não quer dizer que você, digamos, você é uma pessoa estereotipada. E o nome depressão, ele serve para isso. E qualquer outra pessoa que te dê outra explicação, muito provavelmente ela não tem experiência ou ela tá enganada ou provavelmente ela está te enganando. Por quê? Porque é para isso que serve esse nome, tá? E tem vários tipos de depressão, então não estou aqui simplificando. Mas o que acontece? Existem sintomas raízes, mas cada faixa etária, e também tem uma diferença entre a questão de sexo e de idade, as manifestações, elas podem ser diferentes. Tá? Então, não estou aqui para diagnosticar, aqui é para você suspeitar, tá? O sintoma-chave que sempre vai estar presente, ou enfim, muito raramente não vai estar presente, ou às vezes está presente uma pessoa, isso é o menos grave, a pessoa está com outros sintomas que estão até sendo mais impactantes, mas que é um sintoma raiz da depressão é o desinteresse. Tem a ver com a falta de vontade e a falta de sentimento de prazer. Tá? Então é difícil começar. A vontade está diminuída e quando você se arrasta e vai também não vai. Tá diminuindo. Então isso tem. Só que as pessoas depois dos 65 anos, tem uma série de explicações por isso, elas costumam se queixar menos de tristeza. Tristeza é um componente comum? Um componente comum, mas aqui normalmente não está presente. Meu avô teve um quadro depressivo, ele nunca falou que tinha tristeza. Ele foi falar com o psiquiatra, perguntou, depois de ter passado em diversos médicos, enfim, isso foi muita história em outros momentos aí, muitas pessoas já ouviram, mas enfim, não tinha isso. Basicamente ele só ficava ali por baixo e não via, né? Não queria fazer nada. Então desinteresse é importante. O que mais? É normal que a depressão ela piore a memória e a concentração, mas a partir dos 65 anos, essa piora ela tende a ser mais pronunciada. A depressão sempre vai roubar a nossa capacidade de concentrar no mundo, porque se a gente não tem interesse, não tem motivação, a gente também nem consegue prestar atenção, a gente fica meio que perdido, disperso. Isso ocorre em qualquer faixa etária, mas aqui a pessoa ela vai ter prejuízos de memória e concentração, e isso ela vai reclamar, e você está prejudicado mesmo. E isso ocorre numa evolução relativamente rápida. Isso ajuda muito a diferenciar, por exemplo, de um quadro de Alzheimer ou de outra demência. E é uma ótima notícia, aliás, por isso. Por quê? Porque isso é reversível totalmente, enquanto quadros de Alzheimer e outras demências, eles enfim, até o momento não temos cura, não são reversíveis. Mas, não estou dizendo que é só isso, mas isso é um dos diagnósticos diferenciais. Tinha um nome muito antigo, que caiu já, não se usa mais, mas é um nome clássico na psiquiatria, que era pseudodemência depressiva, né? Não se usa mais esse nome. Por quê? Porque uma pseudodemência não é demência, né? É uma falsa demência, né? Não, na verdade, é um prejuízo de memória e de concentração, e uma das diferenças é que isso ocorre de forma relativamente rápida, enquanto outros quadros demenciais são mais a longo prazo. Claro que tem vários outros diagnósticos, mas principalmente por quê? Porque na demência a pessoa tende a esconder isso, enquanto na depressão ela vê e ela vê que aquilo também é dela e ela está fazendo tudo errado e ela se culpa. Ela percebe, ela reconhece que não está conseguindo, não está mesmo, né? Então, no fundo, isso é uma boa notícia, tá? Estou dizendo alguns sinais, e isso é um sinal que poucas pessoas sabem, tá? O que mais? A depressão, na terceira idade, né, costuma ter muitas alterações de sono. Tem alterações de sono em todas as fases também, né? A alteração de sono costuma ser uma insônia
terminal, que é, de forma muito simples, acordar no meio da noite e ficar sem conseguir dormir, angustiado e com pensamentos ruminativos e que normalmente não vão chegar a conclusões produtivas, normalmente relacionados à culpa, à ruína, ou a um sentimento de que realmente a pessoa não tem valor. Isso é uma mentira que a depressão causa. Isso é o mais clássico, tá? Mas também pode ter uma insônia inicial e pode ter uma hipersonia. Tem depressões que são lentas e a pessoa ela vai dormir 9, 10 horas e fica cansada. E isso vai se mantendo. Isso, enfim, tem uma série de subdivisões, eu falo disso em outros vídeos, mas alterações de sono são comuns. E esse papo, né, meu avô fala muito isso, né? Idoso dorme muito pouco, eles acordam muito cedo, né? Isso não é verdade muito não, viu? Existe uma redução do sono muito discreta, muito discreta. A questão é que de fato acorda muito cedo, mas eles tendem a tirar bastante soneca durante o dia e isso vai roubando também o sono da noite. Ou então ele está com um quadro de humor e que não está sendo visto, tá? Então alteração de sono, claro, não é só isso, mas é importante a gente ter isso em mente, porque é difícil eles se queixarem de tristeza. Tá? Eles vão se queixar da memória, eles vão ficar meio apáticos, sem graça, difícil fazer as coisas, às vezes está uma alteração de sono para mais ou para menos, e eles vão se queixar de dor física. Pode ser dor, mas pode ser também, às vezes, um desequilíbrio físico. O corpo está muito abatido, muito cansado, e a percepção de dor está maior. Né? Então, por exemplo, ele tinha um desequilíbrio para andar, tinha uma fraqueza na perna, ele meio que dá uma bambeada. E assim, ele teve 67 anos, e ele a vida inteira trabalhou, acordando aí 5 da manhã, lá na loja, né? Era comerciante, né? Libanês, né? Enfim, desde a vida inteira. Isso assim, faz sentido, né? A pessoa aí começou agora a ficar bambeando rapidamente. Então, essas alterações motoras de equilíbrio e dor, é comum se queixar, piorou a dor. Mas poxa vida, eu tô agora aposentada, achei que ia melhorar, piorou, tudo bem. Faz parte, não, isso é biológico, tá? Tem como a gente reverter. Então, isso são sinais que são mais comuns nesse tipo de depressão. Pode ter outros? Pode. Desinteresse é um dos sintomas fundamentais, mas são sintomas cognitivos, sono e físicos, tá bom? Não quer dizer que feche o diagnóstico, mas tem que ser investigado. E aí, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é, sim, você ir no médico e fazer vários exames. Tem que fazer. Por quê? Porque o que pode mimetizar isso, principalmente em pessoas acima de 65 anos? Obrigatoriamente, a gente vai ter que ver se tem uma infecção, mas isso os médicos... Todos os médicos obrigatoriamente vão saber isso, tá? Mas leve no geriatra, no clínico, isso faz parte. Então, infecção, hemograma, principalmente infecção, tanto, pneumonia ou qualquer área do corpo, infecção urinária também, então sempre importante isso, o exame de urina. Então, infecção, hemograma, exame de sangue, exame de urina, e dosar vitamina B12, dosar o ácido fólico, e a vitamina D. Por quê? Porque a deficiência deles podem estar associadas a esses sintomas, principalmente em idosos. Tem uma série de questões que fazem com que essas substâncias sejam menos absorvidas. É muito raro uma deficiência de vitamina D causar depressão em outras faixas etárias. E caso esteja normal, então tem que pedir o exame e ver no exame. Tá? A vitamina B12 ela é mais importante para o ponto de vista neurológico que a própria vitamina D e o ácido fólico também. Isso a gente dosa no exame. Tá? De todas essas, a vitamina B12 é a mais importante. E o que é interessantíssimo ter claro, tá? Se for deficiência de vitamina B12, abaixo de 200, tem que repor de forma intramuscular no começo, tá? Depois passa para via oral. E se tiver normal, você pode suplementar tanto a B12 quanto a vitamina D, mas não precisa suplementar. Por quê? Porque não necessariamente isso vai melhorar a depressão. Pode ajudar, mas suplementar a vitamina D e a B12 sozinho não melhora. Isso pode ser algo que
facilite, que antecipe a melhora, e se for para repor a vitamina B12, é intramuscular, tá? Eu sei que isso todo médico tem que saber, fale com o geriatra, tenha em mente isso, tá? Vitamina B12 e vitamina D tem que pedir, se estiver normal, não tem problema, e não necessariamente precisa repor, tá? E altas doses de vitamina D, caso não tenha uma deficiência, ela não vai curar a depressão. Ela pode, em determinado nível, em determinada dose, tem um vídeo sobre isso, ser um facilitador, certo? Bom, então fizemos isso, está normal, e se estiver normal, quer dizer o quê? Que a depressão e nossos exames não são bons para pegar. E aí, o que a gente vai fazer? Não estou dizendo para você se tratar de forma simplesmente com esse vídeo, isso não vai curar a sua depressão. É importante você ter um acompanhamento de um profissional e ter um tratamento para a depressão. Não necessariamente é um tratamento medicamentoso. Se você já toma remédio, o remédio ele vai melhorar sintomas físicos, e pelo menos ele deve fazer isso. Cada remédio tem uma característica, mas o objetivo do remédio é com que ele permita que isso daqui seja recolocado de forma gradual, de forma que seja sustentável, e manter esse tipo de estratégia para que isso volte a se fortalecer, o cérebro ele se reprograma, e aí depois a gente tira o remédio em alguns casos, em outros não. Então, importante saber que esses passos, eles são passos que não vão tratar totalmente, e não necessariamente vai ser com remédio. O que obrigatoriamente nós vamos ter é que ter esses elementos que fazem parte de um nome que, enfim, nada ajuda muito, mas que fazem parte de algo que nós chamamos de estratégias cognitivo-comportamentais para a depressão. E isso é um tipo de terapia, e pessoas de todas as idades, incluindo pessoas de terceira idade, melhora também. Então é para fazer terapia para isso aqui, ó, tá? Eu falo isso em outros vídeos. Importante o que? Você pode começar a fazer agora, vai melhorar, não vai curar, mas é importante saber que esse é o caminho. E se você toma medicação, fala com o seu médico. A medicação ela serve para que isso seja possível como um catalisador em algumas pessoas. Isso é uma simplificação, tá? Bom, mas você falou que o médico está normal, você vai marcar consulta ou com um psicólogo, um psiquiatra, mas a partir de hoje, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer um reset, né, no seu sono e na sua rotina. Como assim? Você vai marcar um horário para você acordar. Se você está acordando, por exemplo, às 11 horas, obviamente você não vai marcar um horário para você acordar às 6 horas, às 7, não precisa, né? Aliás, isso é basicamente incompatível com o hábito. A gente vai gradualmente colocando. Então, coloca 1 hora para menos. Coloca, em geral, antes das 9 horas seria o ideal, mas se você está acordando muito mais tarde que isso, vai primeiro diminuindo 1 hora. E aí, uma vez que isso fica uma rotina, você diminui mais 1 hora com o objetivo de ser antes das 9 horas da manhã. Nós sempre começamos pelo horário de acordar, tá? O horário de dormir, claro, tem toda uma outra estratégia, mas o horário de acordar nesse primeiro momento é o mais importante. Se você não conseguir um dia, isso não quer dizer absolutamente nada. Espero que você não consiga um dia. Por quê? Porque esse quadro está se mantendo, a gente está começando a reverter. Então, ter um horário para acordar, um horário que a meta é que seja antes das 9 da manhã, mas não precisa ser extremamente agressivo, tem que ser possível de ser mantido, tá? E o que ajuda nisso? E é importante você agendar antes um compromisso para você ter. Um compromisso para você ter, também não às 7 horas da manhã, caso você acorde às 9, né? Porque isso é um compromisso impossível, mas um compromisso para você ter no período da manhã. Um compromisso que você goste de fazer. Se tiver alguém envolvido, melhor. Se não, não, mas tudo bem. Mas algo que seja prazeroso, como seja uma coisa assim que, enfim, por exemplo, para mim vou ter que ficar fazendo relatórios pro SUS e pro INSS, ou enfim, não é isso, né? Mas uma coisa que você gosta, você vai colocar isso antes. Você vai agendar compromissos e você não vai conseguir cumprir esses compromissos. Compromissos que sejam compromissos que você goste, mas que, enfim, seja algo desafiador, de se envolver alguém ótimo. E talvez você não consiga, você vai continuar sentindo meio ali no começo. Mas entender por quê? Porque isso é um treino. Então, a gente vai resetar o sono e compromisso. Vamos agendar.
Precisa agendar todos os dias? Não, começa 3 vezes por semana. Tem um método, isso é uma das tarefas fundamentais, né? Um dos passos básicos da terapia cognitivo-comportamental para depressão. Quem fez o treinamento ou quem fez esse tipo de modalidade de tratamento sabe, isso é extremamente importante e isso é um passo cientificamente comprovado. Não tem nada a perder, tá? Então comece por aí, tá? Outra coisa, faça. Eu coloquei trabalho voluntário, mas se você está depressivo, você não vai conseguir entrar numa ONG, fazer trabalho voluntário muito complexo. Faz alguma coisa para alguém. Faz alguma coisa para alguém. Ajuda, um ato de gentileza. Qualquer coisa, um favor para outra pessoa. Mas eu não consigo nem me ajudar, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Sim, a gente vai te ajudar também, mas a liberação de neurotransmissores, incluindo, né, a dopamina, a serotonina, não é simples assim. Ela ocorre de forma muito mais intensa quando a gente faz isso para alguém do que quando a gente recebe um favor. Por quê? Porque nós somos programados para isso. Meu filho falou, aprendeu na escola, né? Isso aí fez com que a gente sobrevivesse. Então, a gente fazer uma gentileza para alguém, por menor que seja, isso começa a ter começa a dar uma motivação muito maior do que a gente receber, não que receber seja ruim, tá? Mas o primeiro passo é a rotina do sono, só isso não vai curar a depressão, mas isso pode começar a te ajudar. Depois, ter algo que tenha a ver com um voluntariado, mas um voluntariado que você faça uma habilidade que você consegue fazer, né? Então eu, por exemplo, se eu for fazer um trabalho voluntário e o trabalho voluntário exigir que eu cozinhe ou que eu faça um artesanato, é um trabalho voluntário que ele não é compatível com minhas habilidades. Eu sou péssimo em termos de trabalhos manuais e eu não vai me ajudar e nem ajudar a pessoa. Então isso é uma meta e se você está pensando em se aposentar, coloca isso na sua rotina. Por quê? Porque isso vai ajudar você e a outra pessoa. Isso tem que ajudar até mais você do que a própria outra pessoa. Não tem nada de errado com isso. Isso é para que nós somos feitos. Assim que a gente, de fato, de acordo com o meu filho, é isso que fez com que a gente ficasse um bicho mais esperto do que os outros. Exatamente isso, mas é natural, isso é biológico. Então, faça um ato de gentileza ou, se você tiver condições, um trabalho voluntário. Existem poucas habilidades únicas que vão te dar mais liberação de dopamina do que essa de forma natural. Não vai curar a depressão só isso, mas isso você pode fazer a partir de agora, tá? E o quarto passo é você começar a ativar o seu centro de energia. Como que a gente ativa o centro de energia? Mas ativar de uma forma que seja progressiva, ou seja, uma musculação para a gente ter mais energia. Claro que isso é uma metáfora. E baseado nisso, porque isso funciona para todo mundo, a gente vai começar a colocar pequenas atividades com pequeno nível de desafio. Isso é importantíssimo, tanto para você, caso você não tenha um quadro depressivo muito importante, muito intenso, tá? Porque provavelmente você vai conseguir fazer. Agora, tem que ser desafiador com o seu nível atual para que você consiga ter uma boa briga e ganhe. Esse é o objetivo. E isso, claro que é feito de uma forma mais organizada, isso é um princípio também, e quem me acompanha aqui já falo isso muito, e isso, quem são os alunos do treinamento, isso é a forma como é programada, mais estruturada para quadros depressivos. Agora, importante ter isso claro, se você tem um quadro depressivo leve, você vai colocar algo que seja compatível com o seu nível atual de habilidade, que seja algo que você consiga se engajar. Então, colocar uma atividade que você tenha um nível certo de desafio e pelo seu nível atual de habilidade. E se você está no quadro depressivo, o seu nível atual de habilidade está menor do que o seu nível que foi antes. Tudo bem, isso é uma definição inerente ao quadro depressivo. Se você quer ajudar alguém com depressão, a pessoa ela vai ter dificuldades em fazer as coisas. Uma das piores coisas que você pode fazer, claro, além de não ajudar, obviamente, e a gente não faz isso porque a gente quer, é você fazer pela pessoa coisas que tiram a independência dela. Claro, a gente não está aqui uma pessoa que está totalmente capacitada, não é isso. Que isso é algo que vai deixar mais deprimida. Então, a ideia é que você esteja ao lado. E, obviamente, dependendo do nível, a gente vai ter que ajudar. Mas o máximo que nós conseguirmos fazer e atividades que tenham desafio, que a gente consiga e que gerem a sensação também de independência, isso é muito melhor, tá?
tá? E isso é um jeito que funciona muito mais para você ajudar alguém do que simplesmente você fazer pela pessoa, porque isso vai fazer com que ela consiga fazer menos ainda e você vai ficar exausto, a pessoa vai ficar exausta e isso não vai resolver. Então, você vai ter um pequeno desafio que seja compatível com o seu nível de habilidade. E isso tem uma técnica em que a gente vai escalando, né? Tem uma escada para isso. Isso, obviamente, o que eu estou dizendo aqui não é isso que vai resolver a depressão, mas são componentes que são estudados. São estudados, fazem parte desses tipos de estratégia não medicamentosas que tem a ver com uma melhora, que são aquelas que são as mais estudadas, que apresentam a maior eficácia, tanto para melhora a curto prazo, quanto para manutenção, tá? Mas, como eu digo, se houver isso, primeiro passo, passar no médico, tá normal, você veja a questão do psiquiatra ou do psicólogo e esses passos você pode ir dando enquanto isso, tá? E lembrando que existem várias coisas, várias ferramentas e não é normal a gente não sentir prazer, não é normal a gente ter desinteresse pelas coisas, não é normal a gente não ver graça em nada. É normal a gente mudar os nossos gostos, mas não ficar sem ter gosto pela vida. Isso sempre é um quadro patológico, sempre é. O ser humano não foi feito, o ser humano não foi feito para ficar sozinho o tempo todo, não precisa ficar junto o tempo todo, mas a gente ter essa questão de contribuição e de sermos desafiados da forma correta. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha com outras pessoas. E se você quer saber mais sobre isso, se inscreve aqui, vê os outros vídeos. O objetivo é a gente poder entender para começar a resolver, não de forma rápida, mas de uma forma que funciona e que seja definitiva, que recupere a vitalidade. Isso não é imediato, não é, mas isso é o jeito mais rápido, demora muito pouco tempo, se você fizer de uma forma estruturada. Mas é importante a gente dar o primeiro passo. Um abraço, até o próximo vídeo.